lembrar-me também de... Agora, eu gosto que agora estamos aqui a pressioná-la para ouvir os podcasts. Tens de ouvir! Quando é que vais viajar? Ótima altura. É no domingo. Não, eu acho que vocês deviam aproveitar para depois fazer assim um anúncio, um reclame. Já ouviram? Não ouviram? Vão de viagem. Olha, podemos fazer um trailer daqueles. Um teaser. Deixa estar, não é preciso. Sabes que nós temos centenas de pessoas em todo o mundo a ouvir o podcast. Acreditas? Eu não quero saber. Então, agora que vamos começar o podcast de verdade, Alexandra, vais ter, como houve ali um possível erro técnico... O que é que queres que eu faça então? Quero que tu faças aquilo que nós fazemos sempre aos nossos convidados quando eles se sentam aqui e começamos o podcast. Ele está a inventar só para... Não, quero que dês as boas-vindas à Vera. Eu acho que comecei sempre mal. Eu sinto-me sempre super mal. Eu também me sinto mal, atenção, a questão não é essa. E os convidados principalmente, que têm que estar ali a levar com o que tu estás a dizer. Não. Mas pronto, Vera, prepara-te. Podia ser desagradável, não sou. Eu só acho difícil porque expor as emoções às vezes. Então, agora que já sentiste, diz-nos o que é a Vera para ti? Olá Vera, muito bem-vindo ao nosso podcast. Gostamos Obrigada. Muito de ter aqui. Estamos muito felizes e eu estou muito contente de ter aqui porque te acho uma das pessoas mais interessantes, mais inteligentes e com uma das maiores culturas gerais que eu conheço. Portanto, acho espetacular. Para além de gostar muito de ti, de seres uma pessoa que para mim é muito especial, por vários motivos, com quem eu me sinto muito bem e que sinto com quem posso falar, que tu consegues perceber aquilo que eu quero dizer e dar sempre uma palavra amiga, ou mesmo que não seja amiga, tipo de me apaziguar, pelo menos entendes e consegues dar um retorno que é interessante e que para mim é bom. Eu sinto muito a tua falta neste momento e porque gosto muito de ti, porque gosto de estar contigo e porque acho que também criámos uma relação boa, principalmente depois das Honors, e já tínhamos antes, não é? Já estávamos juntas, saíamos, etc. Mas na verdade depois das Honors houve ali para mim, pelo menos, houve assim um clique grande, porque nós estávamos a passar algumas dificuldades juntas e conseguimos nos compreender mutuamente e sentíamos as coisas da mesma forma e houve ali uma ajuda grande e muito boa. Sim. E obrigada por teres vindo. Estou de coração cheio. Pronto, já pode acabar. E Vera, diz-me uma coisa. Há pouco estávamos a falar... Souber. Apesar de tanta cultura que Alexandras que eu tenho. O ornitorrinco é um... ornitorrinco. É o ornitorrinco. É um mamífero? Ou é uma ave? Tu sabrás. Não sei, teria de perguntar ao Google. Eu só sei que o ornitorrinco era do Phineas e do Ferb. Já é mais do que eu, olha, eu nunca não sei. E era o super-herói. Gostavas de ver desenhos animados quando eras pequenina? Gostava. Levantava-me às 7 da manhã. Às 7 da manhã? Ao sábado. Eu acho que não me levantava acho que nunca me levantei às 7 da manhã. Ele é de outra geração. Não é de uma... Bom, não é bem de outra geração, é só 5 anos de diferença. Eu acho que acordava cedo para ir ver os bonecos, mas às 9. Não, eu acho que era às 7. Eu tenho a ideia de ser às 7, mas para mim foi uma coisa de infância, porque depois na adolescência acabou-se, não é? Claro. Mas lembro de ser às 7, que morava relativamente perto de uma padaria, de ir buscar o pão ao sábado. Tu, sozinha? Sim. Pronto. É uma aldeia. Sim. Já conheciam, se calhar nem tinhas que levar. Mas tu acordavas às 7 da manhã e ias comprar pão? Ia buscar o pão à padaria. Lembras-te da encomenda? Que encomenda? Umas carcaças. Normalmente pedia-se quase sempre não, trazíamos bicas. Trazia bicas. Sabes o que são bicas? Sei. Deve ser o quê? Aqueles... Sim, que tem as tetinhas do lado. Yeah, era o pão que havia ao sábado. São que era mais bolinho. Umas vianinhas, mas não é bem. Sim, mas maiores um bocadito. Yeah. E isso com queijo limiano. Onde é que era isso? Isso foi em Ponte Lima. E era da padaria de Campo Raso.
Padaria de Campo Raso. Sim, que era na Correlhá, perto de casa dos meus avós. Na quê? Correlhá. Está a dizer palavras ao calhas da padaria Fanecos, que fica ao pé do Não. Frutindi, Era a padaria Não é? de Campo Raso. junto na esquina com Chipotle. Sim. Isso eu não sei. Fixe. Em Ponte de Lima. Como é que é crescer em Ponte de Lima? Eu nunca fui a Ponte de Lima. Ouvi dizer que é muito bonito. E tem o queijo, não é? Tem queijo? Não tem? Já não. Já não tem? Então, O queijo limiano? o queijo Então. limiano é de outra freguesia, que é Santa Comba. Que... E que não é Dão? E não é Dão. É só E Santa Comba. É só Santa Comba. E tinha lá, de facto, a fábrica da Lactolimiana, que tinha o queijo limiano. Meu avô trabalhava lá. Ah, Por isso sei mais ou menos. E na altura, a Lactolimiana fazia parte da Lactoibérica. uhum. E acho que uma questão de reestruturação, de custos para manter várias fábricas, na altura decidiram fechar aquela e passar a produção para Valdecambra. Ok. Então fecharam aquela fábrica, fizeram um acordo com os trabalhadores por causa do fecho Uhum. e passaram a produção do queijo limiano para Valdecambra. Mas isto já há muitos anos. Já não se come queijo limiano de Ponte de Lima, feito em Ponte de Lima há muitos anos. Que embuste. Mas aquele caso daquele deputado do De caso de Ponte de queijo limiano é antes disso. Acho que é mais ou menos nessa altura. Isso é anos 90. Sim, anos 90. Então, mas- É nessa altura. Porque ele Tem a ver com. Sim, me lembro bem. tinha a ver com a questão do voto e de ter Sim. regalias para a região. Sim. Sim, e acho que ele votou contra o sentido do partido, uma coisa assim Sim, desse género. não foi? exatamente. Mas Sim, já- ele mas tinha um ficou- voto decisório, de alguma forma, porque havia Sim, desempatava. nunca Ponte de Lima teve tanto peso político. Sim, como naquela altura. Então Era nem o catraia. queijo limiano é de lá. Agora, Lá, mas dá-lhe o nome, Mas não é a feito receita lá. para Não onde é é que é do tipo- Valdecambra? É de onde? É de um conselho, é outro conselho, é isso? Conselho. Mas é Valdecambra perto? não, é centro. Valdecambra. Então é assim, para já vamos, não é? É bom falarmos sobre isto que é queijo limiano, apesar de ter nascido, nem sequer for na freguesia de Ponte de Lima, não é? É, Santa Comba, mas é lá ao lado. É lá ao lado, pronto. Mas pronto, mas olha, eu cresci criada com queijo limiano. Pronto, mas a minha questão é, se eu for hoje a Ah. Ponte de Lima e for a uma tasca e pedir uma sandes de queijo, eles dão-me com o quê? Dão-me Com queijo fatiado. Opa, isso não pode ser. Não sei, é possível. A menos que digas que. Dão-me o queijo do limiano. Pauleta? Não sei. O do Pauleta é qual? Aquele que ele dava de toques. Não era limiano, era o qual? Como é que se chamava? Terra Nostra. Pois, Terra Nostra. é dos Açores. Dos Pá, o Açores. Paulito é dos Claro, eu Açores. sei, por isso é homem. que eu estava a dizer que não era esse. Mas para mim é o mesmo tipo de queijo. É aquele queijo que não sabe a nada. É É, o queijo que eu Flamengo. gosto. É o que eu gosto. Eu gosto, não é. Sabe a alguma coisa, sabe a queijo Não, flamengo. sim, certo. Mas eu quando digo é que não é. Não é tão apurado como o queijo curado de ovelha nem de Nem cabra, mais. não é? Nem mais. Então, e. Mas tem mais sabor que uma mussarela, por exemplo. Depende, se ela for de por búfalo ela. ou não. Ela por ela. Sim? Mas ela é mais A bu- leite. Sim, a mussarela de búfalo é um bocadinho mais forte. mais sim, forte. sim, isso sim. Não, mas eu estou curioso para saber porque tu viveste em Ponte de Lima até que idade? Até aos 18. Até aos 18, quando saíste para a faculdade, foi Fui isso? para a faculdade, fui morar para o Porto. Foste morar para o Porto. E o que é a vida em Ponte de Lima? Porque a Ponte de Lima tem quantos habitantes? Sinceramente. 72 para aí? Não sei. São todos Pronto, primos. tem mais de 72. Não sei a população. Mas é mesmo, toda a gente se conhece. Não? Atualmente chega acho a que esse não. ponto? Quando eu acho que quando cresci lá, por isso é que ia a pé Quantas sozinha. escolas há em Ponte de Lima? Primárias? Primárias? Uma. Na vila? Uma. Na vila há uma, mas há depois nas freguesias. Ui. Espera aí, Ponte de Lima é concelho, é isso? Ponte Lima Conselho. Então é grande até. Sim. Pois lá está, se Mas estás tu- a falar do Conselho de Ponte de Lima, mas se calhar a vila é Porque pequena. eu não cresci na vila. Cresceste Eu- em que freguesia? Entre a Correlhá e Santa Comba, porque a minha mãe é da Correlhá e o meu pai é de Santa Comba, portanto Mas espera lá, não existe, uma de cada não lado existe do a rio. freguesia entre Corrilhã e Santa Comba. é de no meio do certeza. rio. Espera, tu vivias na fronteira, é isso? Não, eu vivi alguns anos na Correlhã e depois, penso que quando os meus pais acabaram de fazer a casa, ou estavam a construir a casa em Santa Comba, mudamos-nos para Santa Comba. Devia ter pai 6, 7, 8 anos, não me lembro. Então, mas agora já devem ser uma só freguesia, não é? Não, mas uma é do lado do rio e outra é do outro lado do eles rio. juntaram? Portanto, divididas isto é pelo rio, que eu vou não. falar em termos administrativos. Sim. Não.
ali não sei exatamente o que é que possa ter acontecido nas freguesias que se possam ter juntado, mas essas duas não. Até porque a Correlhã já chegou a ser vila há muitos anos atrás. E as pessoas de Ponte de Lima são limianos? As pessoas de Ponte de Lima são limianos. E as pessoas, limianos e limianas. Limianos e limianas. E como é que é crescer numa aldeia? Agora, tu saíste de lá e depois... Quer dizer, tu agora vives numa aldeia outra vez, não é? Quase. Acho que agora vivo numa vila que é mais... que sinto que seja mais aldeia ou mais pequena do que o sítio onde cresci. Porque, de facto, seja pela quantidade de pessoas, apesar de atualmente haver toda a questão de se dizer que há toda uma outra vaga de população que não está registada e tudo mais. Estás a falar de Odmira, não é? De Odmira e da questão de haver uma vaga e um peso grande de população que são... Mas são os trabalhadores sazonais, não é? Os migrantes. Pois, há alguns que são sazonais, outros que acabam por ficar permanentemente e não sei até que ponto é que estão registados ou não. Mas sei lá, viver em Ponte de Lima... Ponte de Lima é muito... tem boas ligações, seja a Braga, seja a Viana, seja a uma hora do Porto, seja, é mais tranquilo que viver numa cidade, porque tens um contacto, sabe, meus avós, tanto de um lado como do outro, sempre tiveram campos que eram trabalhados, tiveram animais, as vacas, os patos. Pois, porque tendo essa tradição do queijo limiano de ser daquela zona, há lá muitas vacas, é isso? É assim o animal mais predominante ou nem por isso? Vacas, o bovino? Cabras não tenho tanta noção, e ovelhas, mas vacas sim, mas as pessoas têm muito, ou seja, ao contrário do Alentejo, em que os terrenos são muito grandes e ali cada pessoa tem quase o seu pequeno quintal e quase no seu pequeno quintal tenta ter a base da subsistência. Tu já ordenhaste uma vaca? Lembro-me de tentar ser miúda e correr muito mal porque aquilo não saía. Pois é difícil, eu nunca tentei. Tu já tentaste? Não, achas? Mas eu nasci na Brandoa. Tu achas? Não vou por aí. Mas olha, havia cavalos. Eita. Havia cavalos na Brandoa. Cavalos. Pronto, também tinha havia cavalos lá na quinta, mas o que eu vi, que fiquei muito impressionada, estava em casa dos meus avós, foi uma inseminação artificial a uma vaca. Porque ainda por cima os veterinários estavam atrasados e ligaram aos meus avós para trazerem a vaca para a beira da estrada, para ela, porque estava atrasado e queria despachar parava na estrada a fazer e seguir caminho. Sim, então a vaca trouxe para perto da estrada, junto ao portão de acesso à casa e ao terreno, amarrou-se a vaca ao portão, eles encostou a carrinha, pôs a luva até ao ombro, enfiou-a na vagina da vaca ou whatever, não sei, a biologia das vacas. Não, tem de ser na vagina, não é? Não, a gente não sabe se se chama assim. Sim, não sei se chama assim. Chama-se o quê? Não faço ideia. Há um nome é isso que ela técnico. se calhar há um nome diferente. Não sei. Não, se houvesse, eu acho que nós saberíamos. Pois não sei. Achas? Então... Mas não sei. Ai, como é? Olha, tanta cultura e nada, é o que eu digo, isto é só para desvirtuar. Vocês acham que se os mamíferos, as vacas, os porcos, se o órgão sexual deles tivesse um outro nome assim super específico, nós não saberíamos? Nós, pessoas cultas como nós somos, e ao mesmo tempo javardas. Vou procurar. Hoje estamos a procurar mais do que o normal. Tu estás a procurar, eu não estou a procurar nada. Bom, mas eu acho que essa coisa da inseminação artificial devia ser mostrada às crianças sempre que elas dizem que gostavam de ser veterinários. Pois, sabes que eu depois fui para a arquitetura e o meu pai, naquela fase depois do 9º ano, em que tu escolhes a área que queres ir para artes, para ciências, para línguas ou para economia. Pronto. Normalmente eram esses 4 chavões. São os 4 mundos que preenchem tudo. Sim, são os 4 mundos, aparentemente não há mais nada. Mas, pronto, e durante os primeiros meses que tu escolhes, pelo visto há uma oportunidade de mudança. Eu escolhi ir para artes, porque estava com a ideia de ir para a arquitetura, porque tinha ido à faculdade de arquitetura e tinha achado um sítio muito bonito. No Porto? No Porto. Tinha uma vista sobre o rio, um jardim, pareceu-me tudo muito bem. Bom,
Mas durante esses primeiros 3 meses, eu acho que quase todas as semanas, para não dizer que várias vezes por semana, tenho a ideia do meu pai me perguntar se eu tinha certeza. Pois, estavas em artes. Os pais nunca querem que vão para artes. Se eu tinha certeza que tu sempre tinha falado de veterinária e que gostava muito dos animais e que isso tinha certeza. E eu pensei, se eu não tenho, porque eu quero lá fazer inseminações a uma vaca. Mas há montes de coisas que podes fazer como veterinária. Não. Tens sempre de fazer isto. Sim, mas... É verdade. Sempre. Há boa gente que está em segurança alimentar. Sim, depois descobres toda uma panóplia, Claro, mas quando o teu As mundo... mesmas pessoas de segurança alimentar, a certa altura, têm de fazer uma no curso, inseminação. aí, não é? Porque até acho que é a praxe, muitas das vezes nos cursos de veterinária, É com a cabeça, acho eu. Isso não sei. Não pode ser. Não, eu acho que é mesmo fazer isso aos cavalos. Os cavalos não, às éguas. Os éguas, cavalos sim. deve ser um bocado difícil. Cavalos é Mas difícil. eu não. Mas quer dizer, mas isso. Bom, está bem. Eu tenho uma curiosidade, Alexandre. Tu pesquisaste vagina de vaca? Parece-me que é. Eu estava com medo do que é que podia Olha, eu já encontrar. ganhei o dia porque consegui introduzir isso no teu histórico de pesquisas. Sim, também estava a pensar nisso e pensei, se calhar devia ter posto bovino. E agora vais ter sugestões no... Não tenho. As imagens. Beliche. Não ponhas as imagens, deve ser horrível. Não, mas tipo, falar aqui, tem aqui, aparece-me coisas, quase artigos científicos, para o lápis de Quase. cérvix, vagina e útero em vacas. Vês? Portanto, aparece-me coisas que faz todo o sentido com o resto do Certo. meu histórico. Mas que é repara, artigos. se houvesse assim uma palavra que se pudesse utilizar Exatamente. para chamar uma vagina, tipo, porque é um ótimo insulto, não é? Imagina Sim. que houvesse uma palavra específica para dizer és mesmo uma vagina de vaca. Nós saberíamos essa palavra e usávamos comumente para Pois, mandar a sim. pessoa para a Provavelmente já vagina de vaca. andava aí na gíria. Pois, é por isso. E a Vera conheceria, porque a Vera é do Norte. Claro. Sim, mas isto só metade há coisas brasileiras, portanto, mas eu não vou procurar muito mais porque tenho medo dos resultados. Olha, isso Entendo. faz lembrar uma vez em que eu pesquisei cavala, porque queria ver como é que era o peixe. O peixe. Porque era filetes de cavala e eu queria ver como é que era o peixe. E cavala, se pesquisarem no Google, Oh, meu Deus. aparece o peixe, eventualmente, Vá lá. mas aparece muita mulher com perna grande. Ai, que disparate! Não sei que do milê para quê. Se é milê, põe milê sem porquê. Da manhã o milê, para mim só milê. Há melhor que milê, do amor ao milê. Da manhã o milê, para mim só milê. Há melhor que milê, do amor ao milê. Da manhã o milê, para mim só milê. Há melhor que milê, do amor ao milê. Da manhã o milê, para mim só milê. Há melhor que milê, do amor ao milê. Não, mas eu estava a te perguntar isso, como é que é crescer numa aldeia, porque pronto, como é que é, digamos assim, a cultura em Ponte Lima? As pessoas vão todas para o Porto, já há essa expectativa, Porto e Braga, imagino, Sim. é aquela coisa de, ok, então, agora que terminamos aqui a escola, vamos embora. É Quando muito isso, não é? eu cresci com isso. Não sei se toda a gente cresceu com isso na cabeça, De mas... ir para o Porto? De ir para o Porto, ou de que se vais continuar a estudar tipo o ensino superior,
se tu decides continuar, se tens a oportunidade de continuar a estudar, porque acho que há uns anos atrás isso ainda era muito presente, não é? Que tinhas de ter um curso superior para ser alguém. Canudo, sim, também. Hoje em dia, com os cursos técnicos, também por a questão do trabalho e da experiência, de se introduzir mais, se calhar, até os estágios, mas antes era, ou seja, há muito aquela frase, não é? O teu trabalho é estudar. E tu aprendes a trabalhar a estudar. E sim, a expectativa é tu vais estudar, ter notas para entrar na faculdade e aos 18, 19, o que a idade estiver, no final do 12º ano, vais-se morar para fora, vais estar para fora. Ponte Lima, penso que, não sei se ainda existe, mas tinha a Universidade de Fernando Pessoa, que era privada, e tem uma escola superior em Viana do Castelo. E tem a Escola Superior Agrária também. E Braga e Guimarães têm a Universidade do Minho. Sim, e Braga e Guimarães, mas pronto. Mas ainda assim é longe, claro. Mas ainda assim, quem ia estar dali, seja porque o custo de transporte, por norma ia morar para esses sítios. Claro. Ia morar para Braga, apesar de ser a meia hora, mas Braga é a meia hora neste momento do Ponte Lima. Mas se calhar as estradas não eram boas na altura. Mas a estrada não era tão boa. Agora, a A13 é uma coisa que é mais recente. Neste momento, Ponte Lima tens A28, tens A3, tens para ali autoestradas a cruzar, não é? É um instante que chegas. Há pessoas, acho que atualmente, a morar em Ponte Lima e trabalham em Espanha. Ok. Faz todo sentido, sim. Porque em meia hora, 40 minutos, pronto, o acesso também a carro é maior, tudo isso foi crescendo. Mas eu crescia em Ponte Lima, na vila e na aldeia, porque os meus pais, a minha mãe, pelo menos, sempre trabalhou na vila e eu estudei nas escolas da vila. E sempre andei muito por ali, a pé, sozinha, com mais uma amiga e tudo mais, mas desde a primária. E eu tenho uma irmã mais nova, 16 anos, com ela já foi bastante diferente. Primeiro, ela 16 anos mais nova? 16 anos Isso mais é uma nova. diferença enorme. Sim, tenho outra pelo meio. Tenho outra com uma diferença menor. Eu tenho 7 anos de diferença do meu irmão e é abismal. Sim, então, quando eu tinha 16 anos podias ser mãe dela. Exato, quando eu tinha 20, andava na rua com a minha mãe e com a minha irmã. A minha mãe era minha irmã mais velha, ou o que fosse, eventualmente uma avó jovem, e a minha irmã era a minha filha. É um bom anticoncepcional na cabeça de uma pessoa quando tem 16 anos. É verdade. Vigora até hoje. E Tadinha. o que é que faziam os teus pais, ou fazem ainda? O meu pai é engenheiro civil e a minha mãe trabalha em contabilidade. Okay. Eu lembro da minha mãe estudar à noite para terminar o 12º ano e de ir com ela. Aliás, lembro de ir às aulas de condução da minha mãe, no banco de trás. Às aulas de... que engraçado. Ia no banco de trás. Lembro de ir assim numa... mas eu devia ter 5 anos, 4, porque eu acho que tenho ideia que a minha memória mais antiga, também, ou seja, é porque vais alimentando, é de quando a minha irmã nasceu. A minha irmã tem uma outra, que tem menos de 3 anos. A do meio ou ainda... A do meio, tem menos de 3 anos e meio. Irmãs, tu? Já viste que era só ter memórias a partir dos 16 anos? Não, podias ter mais irmãs, ok? Podias ter 72 irmãs. Não, isso não dava. Podias ter 14 irmãs, uma todos os anos. Espero que fosse mais diferente, senão, coitada. Sim. Mas não, pronto, a minha irmã do meio, que é do meio, a primeira que foi mais nova, tem menos de 3 anos e meio, portanto, assim a memória. Lembras-te dela nascer? Lembro-me porque deve ter sido a primeira noite que eu fiquei a dormir fora de casa. Os meus pais entregaram aos meus avós e à minha tia. E pronto, eu lembro-me de estar a dizerem, vamos ligar, ou ele está a ligar, ou telefonar, não é? Quase, não é bem que só houvesse um telefone na aldeia e tivesse de ir à casa do vizinho, mas o momento do telefone era, não é como agora, que se liga a toda a hora, a todo momento, e eu atendo. Não, e pagavam-se as chamadas. E pagava. Agora pré-pagas as chamadas, pagas na mesma, mas é a ilusão de que não pagas. Sim, mas era o pagar, era o momento, ou seja, ou era naquele momento, ou se calhar as pessoas depois já não tinham oportunidade de estar a ligar. Não estavam em casa. Vocês lembram-se agora lembrei-me de uma coisa, lembram-se de ir aos cafés telefonar e eles porem aqueles contadores? Sim. E pagávamos com os períodos. Os períodos. E eles até tinham lá o sinal de quanto é que era o período. E era caríssimo, era sempre caro. caríssimo.
E de ir às cabines. Sim, às cabines, que era sempre mais barato, mas às vezes podia não Sim. haver. Eu nunca fui muito utilizador desses serviços. Não, eu usava. Eu Telefone em usava. casa. Tinha Para telefone telefonar aos em meus casa. pais, para o trabalho deles, Sim. para eu tinha que. Mas não ligavas de casa, é isso? Sim, também, mas imagina que estava na rua. Estavas na rua a fazer o quê, Alexandre? Oh, tanta coisa. Com essa idade andavas a fazer o quê? Sei lá, tanta coisa. Bom, não interessa. Desculpa, desviei, mas lembrei-me de repente dos períodos que eles punham aquilo em branco, havia um botão vermelho e branco e eles punham no branco. Sim, Para exatamente. meter em zeros. Olha, é Pagavas parte ao do crescimento na vila, porque lá está, como a escola era até às 4 da tarde e a minha mãe saía tipo às 5h30, e o meu pai tinha um escritório lá na vila e uma amiga também, e os pais dela, era a partir das 4 da tarde, sair da escola, e havia todo um ritual, que era, tínhamos sempre 100 escudos, ir comprar um bolinho, um bongo, à mercearia daquelas antigas, que estava lá sempre o mesmo senhor, que parecia que estava lá sempre de estátua. Sim. Isso demorava meia hora. Depois das 4h30 às 5 da tarde... Lembras-te do bolo? Era um bolical. Não, o bolo era... Íamos à pastelaria do Geirinho. Podia ser um bolo diferente todos os dias. Ah, um queque. Uma rocha. Uma rocha? Sabes o que é uma rocha? Não. É um pão de Deus com creme. Que creme, que creme. Creme de ovos. Pois. Estás à espera de que creme, Alexandre? Creme de manteiga das bolas de manteiga. Pois, Ai, não. isso é hotel. Isso é uma coisa que eu descobri recentemente. Só há no Barreiro, pá. Mas comeste? já comi, Já comeste? mas acho que aquilo é enorme. E as mini são mais Depende. assim... Depende do sítio onde compras. As mais conhecidas são muito grandes, que são da Moderna. Sim, parece isso- uma bola de futebol. Mas quando eu era miúda, nós comprávamos as bolas de manteiga que eram mais pequenas, eram do tamanho de uma bola de Berlim, Sim. nas padarias. Pronto. E... Eu devo confessar que eu acho esse nome enjoativo. Ai, é tão bom. Mas já comeste? Não. Mas o Nunca nome... comeste? Mas Ai, eu tenho nunca que viste? trazer. Nunca comi. Acho Tenho que não. que trazer. Mas, pá, bola de manteiga. É que tu literalmente pensas uma bola de manteiga. Não, e não, isso não é isso. Olha, está bem. Olha, se fosse era nojento, não é? Olha, vamos ali comprar uma bola de manteiga. A comer um bocado de mimosa. Obviamente que não é isso. Não, mas eu quando falava pensava que era uma coisa... Que nojo, não. Mas pronto, por isso é que parece nojento. Pelo nome bola de manteiga. Tens bolacha de manteiga, pronto. Que é bolacha que já diz que é bolacha. E bolo Agora, de bolacha bola, cheio de manteiga. bola de manteiga. Para mim isso é uma bolinha com manteiga, que é delicioso. Pronto. Mas, então, estavas a falar do teu ritual com 100 escudos, dá para comprar um bongo, um Para bolo. quem não sabe, O bolo. 100 escudos são 50 cêntimos. Mas era uma nota. Sim, era uma nota do Com Fernando Fernando Pessoa. Pessoa. As mais Exatamente. novas. Mas esse era o teu ritual, então, não é? Saías da escola, comprar Saía- um bolinho, um Ia bongo. sempre assim, comprar o bolo, Com o 50 bongo. centímetros já não se faz nenhuma dessas coisas. Não, Nem o bolo, nem o bongo. o bongo. Depois ia fazer os trabalhos de casa em meia hora. Então, fazer os verbos nas várias conjugações, as tabuladas, essas coisas. Que era para E- quando a tua mãe chegasse a casa. Eu já nem me preocupava com isso. Ah, não era isso? Acho que não. Como estavas a contar o tempo, que era meia hora para o lanche, meia hora para... E depois faltava outra meia hora, porque ela só saía às 5h30. Ah, Era a meia hora para ir para o café por baixo dos escritórios, ver os bonecos, enquanto esperava. E claro que havia, né, os cafés da vila tinham sempre os seus habituês, entre os quais as crianças que também iam ver desenhos animados. Que agora já não se vê muito, não é? Eu não me lembro de entrar num café e estarem duas crianças sozinhas a ver televisão. E depois foste para o Porto. E depois fui para o Porto. E foste viver para o Porto. E fui viver para o Porto. Gostaste? Gostei. Andei meio desorientada durante uns tempos para até perceber o que era morar sozinha. E não, acho que o primeiro ano que Não estive foste no tipo Porto... com amigos de Ponte de Lima ou assim? Não, eu fui morar até na altura com amigos de Ponte Lima. Mas há todo um mundo novo ao chegares ao Porto e com uma autonomia, não é? Porque seja Mas da já oferta... conhecias bem o Porto nessa altura, não? Já Ou não conhecia era- mais ou menos. Tipo, tu em adolescente, o que é que os adolescentes em Ponte de Lima fazem? Epá, não sei muito bem porque eu... Porque não te lembras. Porque Não, porque eu acho que, ou seja, ia-se para o café, sei lá, o sábado à tarde, havia um bar que era o Letes, que era assim... Letes? Letes. O Rio Lima, o Rio Letes. Ah, Rio de o nome Esquecimento. é esse aqui é latim? É. E, Então, mas isso era um bar, discoteca? era um bar que fazia assim que o pessoal, na verdade era um bar que na verdade tem uma porta, agora que penso, é assim,
o resto do chão de uma casa de pedras, só tinha de entrada uma porta e depois tinha umas salas lá para dentro em que o pessoal se afolhava tudo lá para dentro. Pré-Covids e pré-seguranças contra incêndio e... Acho que até o Batô, se eu pensar no Batô, o Batô tinha melhor... Bem o Batô, mas o Batô era uma discoteca mesmo. Sim, mas também só tinha uma portinha estreita de entrada, não é? Mas Assim, normalmente as discotecas têm mas uma portinha pronto, estreita mas de aquilo... Mas tens caminhos de fuga. Já Supostamente. está, Mas essa é a tua cabeça de segurança contra incêndios a funcionar. não é? Pois, em algumas coisas, talvez. Mas sim, mas olha, ia-se para lá, acho que... Mas eu lembro-me mais de ir para lá e ficar cá fora na conversa. Porque havia uns moretes e... Mas... Ainda existe o Let's? Não, fechou há uns anos. Era também o Rampinha, porque há uma coisa em Pantelima que era ainda há de voltar, imagino eu, que são as feiras novas. Que são as festas da cidade em setembro. Esse é o grande momento, é porque é uma romaria, tem procissões, tem... E é mesmo aquela romaria religiosa de andar com a santa às costas? Sim, tem tudo isso. Não tem nenhuma tradição estranha? Eu digo isto porque, por exemplo, na Chamusca, já falámos disto aqui, Pois já. eles têm um hábito de atirar uns potes para cima uns dos outros, bêbados vão pelas tascas, embebedam-se e atiram uns potes para cima uns dos outros para apanhar. Acho que nas feiras novas não. Em Ponte de Lima, estou a imaginar que é tipo como em Espanha, não é? Mandam um queijo do monte e vão atrás do queijo. Não? Então, existe a vaca das cordas. A vaca das cordas... Isto é uma música dos Madre Deus. Não sei. Vaca em chamas. Não é vaca em chamas, não, mas a vaca das O que cordas... é a vaca das cordas? É uma coisa que acontece na quinta-feira... Cinzas? Não, na quinta-feira, este próximo feriado que vai acontecer. Eu digo sempre que é o feriado das procissões, das primeiras comunhões. Mas isto é aquele feriado móvel, não é? O Corpus Sim. Christi, não é? O corpo de Deus ou o corpo Isso, de Cristo. o feriado do corpo de Deus. Eu que tenho um crisma, se a minha avó ouve, Bem, eu acho que a Alexandra é das pessoas mais inteligentes Sim, ela nem que eu vai... conheço. A acredita pessoa fala que de não um sou. feriado Sim. e ela sabe logo o nome do Vamos ver, eu feriado. vou verificar. Mas eu acho que está certo. Não, é o corpo de Deus, Então vai, eu vai nunca ser me lembro, agora. eu é que sou oculta, meio que nunca me lembro nada. Ela Ela até sabe as coisas até sobre sabe as tuas. coisas. Então é agora, vai acontecer agora isto da vaca em cordas. Não por causa de Covid. Mas e o que é que se faz? A vaca das cordas. Há um touro que sai de uma casa senhorial e anda pela vila durante a tarde. Depois há um ritual que é agarrá-la à igreja, embebedá-la Ai, credo. e depois andar. É horrível. Dar uma vaca. É um touro. É uma espécie de touro. Bebeda um animal? Sim. Dão-lhe vinho e dá 3 voltas à igreja e depois vão para a zona do Areal, que é uma zona junto ao rio, que normalmente serve de estacionamento. E nesse dia é melhor não ter lá o carro. E anda imensa gente a mostrar a sua virilidade, salvo seja. Meter-se à frente do Não, e com as cordas, a segurar as cordas. Porque então ele anda. vão de rojo, é isso? Se tem umas cordas e depois tentam. Sim, Mas está bêbado. mais ou menos. Mas E nem é um deixa boi, ser há de ser um bezerro para ele. Não, é um touro de 400. É mesmo? 500, sim, como dá os da tourada, só se compram um. Só que não fazem uma tourada com a gente. Mas com os cordos cortados. Protegidos. Pois. Eu uma vez fui a um sítio. Mas que já também houve foi uma assim coisa acidentes. Levantar bancos, óbvio. de gente ir para o hospital, depois Claro. houvesse as ambulâncias. Pronto, é assim. E os moços, tipo com 16 anos e tal, 15. Claro, tudo quer. E tu gostavas disso? Eu lembro de ver ser miúda e achar piada a ver. De ir lá para o meio, não, nem por isso. Via da ponte, achava piada, aquela. É tradição, não é? Tipo, mostra-te, é um momento de festa. Depois, em adolescente, gostava mais da parte a seguir, porque a seguir, como é no dia seguinte é feriado, toda a gente vai para a rua e conversa e bebe uns copos e anda cá fora e pronto. Faz uma espécie de mini festa de. Já pensaste em lá ir agora? Não há, porque é Covid. Não há. Pois é. Depois, olha, acho que no primeiro ano que estive no Porto já não fui. E tenho lá está, eu tenho um amigo que eu conheço desde 4 anos e ligou-me pai às 2 da manhã, lembro-me estava a dormir, a perguntar onde é que eu estava. E eu pensei, para estar com eles provavelmente gostaria muito de ir e de estar,
mas pela vaca das cordas em si, ou seja, acho que acaba por ser um pretexto e é bom, tipo, é como voltar no Natal à terra ou mesmo as férias e voltas a ver as pessoas com que cresceste Claro. e com que tens alguma identidade também por causa daquele momento que viveste lá e que elas também e que na verdade uma boa parte está a morar fora. Pois, e perguntaste E volta se tens tudo com muitos aquilo. amigos que se mantiveram em Ponte Lima? Não. Não, tenho família que se manteve em Ponte Lima, mas ou seja, a maior parte das pessoas estão fora, ou seja, tenho um amigo na Polónia, tenho outros que estão, a maior parte se calhar, moram no Porto, outros perdi-lhes o rasto, porque também já foi há muitos anos. Acho que há alguns que ficaram, mas ficaram não, voltaram. Sim. Voltaram e instalaram-se, mas que estiveram fora também, estaram fora, depois vão voltando, mas passaram 5, 6 anos, às vezes depois de ter outras experiências profissionais e que decidem. Também pronto, não é? Já lá vão uns anos, já estão tantos fora como dentro. Exato. Foste para o Porto, arquitetura. Arquitetura. E foi tudo aquilo que tu sonhaste. Não. Tu tinhas uma Algum vista. curso é aquilo que a gente sonha. Nunca é, obviamente, Não. porque nós não sabemos, nós somos muito estúpidos Não. naquela idade. Por acaso somos. Sim, Olha, se não. fosse agora, o que é que escolhias? O que é que tinhas Arquitetura. escolhido? Arquitetura. Provavelmente arquitetura na mesma. Eu não, eu acho Gostava que de não voltar a estudar escolhia arquitetura. Não sei se voltava a fazer o curso todo. Só querias um bocado, é isso? Não sei, todo não, ou pelo menos da mesma forma. Também porque o ensino de arquitetura, acho que na faculdade de arquitetura deve ter ido mudando, ter sofrido alguma transformação. Seguramente. Não é? E, portanto, o curso que iria fazer agora, se fosse agora, se calhar não iria ser o mesmo que Sim. havia na altura. Mas ao isso para a antropologia podia ter acontecer o mesmo, que é, eu fui para a arquitetura também muito porque tinha ido à faculdade, tinha achado a faculdade bastante interessante, o espaço e tudo mais. Era realmente uma das faculdades com muito bom nome na praça a nível de arquitetura. Isso é E interessante continua a ser. porque esse método de De escolha seleção. parece quase aquela coisa dos americanos que fazem, que vão às várias faculdades, fazem Mas agora tours, faz-se muito digressões. isso. Pois, Na mas nossa eu nunca altura, fiz nada disso. Eu também nunca Eu fui fiz, que eu acho por estranho acaso. tu teres feito. Eu fui porque houve uma visita de estudo do secundário em que Mas lá está, eu acho que isso fomos tem a ao ver... Porto. Mas ela E- tem idade. Não, mas não é a idade. Ah. Eu acho que tem a ver com o facto de ela ser de Ponte de Lima. Pode ser. Mas é que agora Porque é todas as suposto- universidades Sim, porque, fazem, por exemplo, fazem tipo... Não havia exames. excursões da Amadora. Mas sabes que eu, por exemplo, uma vez vi, Mas nós não íamos só por causa eu disso. estava na faculdade e uma vez a minha escola, com a minha professora de português, foi visitar e eu encontrei-a. E ela olhou para mim, ela já... É uma história Mas olha- super ridícula, se eu vos contasse um dia. Mas olha, nesta questão da arquitetura de ir à faculdade, acho que foi mera casa, ou foi uma coisa porque se fazia às vezes de estudo ao Porto, a Lisboa, e além de ir a Serralves e de ir a museus, e este também me lembro de ir à FEUP, por exemplo, e a maior parte das pessoas que lá estavam, uma boa parte, acabou por ir para a engenharia. Mas tu nessa altura também já tinhas... Tu fizeste essa excursão antes do secundário, foi isso? No 10º ano, salvo erro. Ok. 10º, Não, eu perguntei 11º. porque já tinhas passado pela parte de formação de artes. Tu gostavas tipo de geometria descritiva e dessas coisas? Sim, só que sabes que o curso de artes em Ponte Lima, na altura, era muito direcionado a pessoas Para as que... belas artes? Não, para as engenharias. Ah. Eu no 12º ano, há pouco com a história do curso é que ia fazer. Eu, se calhar até haveria de aceder ao que a professora de Física me dizia, que achava que devia estudar Física. Eu tive Física até o 12º ano e Química. Tinhas uma mente científica, é isso? Eu gostava muito de Física e e ela achava que, lá na perspectiva dela, achava que seria bom eu ir para a Física, que iria correr bem. Eu, como já estava com a ideia de ir para a arquitetura, talvez pela parte também mais artística associada a uma parte mais técnica. Olha, eu descobri há pouco tempo que tudo me interessa pela rama. Estão a ver? Então, mas, olha, gosto isso é a disso. definição de ciências sociais. Eu gostava de ter tempo. Não, eu gosto das coisas pela rama, gosto de saber, mas gostava de ter tempo para as aprofundar. O problema é o tempo. Não é nada, o problema é o interesse, toda a gente sabe disso. Não, o tema é Muito, tu interessas, por bode exemplo, por expiatório. cozinha e fazer bolos e aprofundaste. Sim, tive a oportunidade de o Eu fazer. não, eu gosto de fazer e faço sempre o mesmo tipo de eu bolos. tive a oportunidade de o Faço fazer. sempre os Não, porque foi uma decisão, ou seja, era uma coisa que
que já há muito tempo queria fazer. E, Então, mas e espera, decidi espera. parar para fazer aquilo. Então, mas vamos voltar para trás. O que é que aconteceu? Explica-nos. O que é isso de... Tu lançaste essa bomba. Tu especializaste em bolos, é isso? Não. Fiz um Eu curso de fiz pastelaria. um curso de pastelaria de 3 meses, salvo erro. Ok. Mas já tu estavas muito avançada Foi na há tua idade. 5 anos, 6. Talvez. Não, há 5. Pá, aí há 5. Imagino que sim. 2016, 5. Uhum. Sim. Fizeste Eu um estou a curso de dizer- pastelaria. Fiz um curso de pastelaria. Que era uma... Desde miúda... Desde miúda que... Desde que tinhas 100 escudos. hã? Desde Pois que- aí ia comprar, mas a minha mãe e a minha avó, do lado da minha mãe, por hábito, por norma, lembro do fim de semana a ver, se fazia sempre um bolo. Bolo, aquele bolo do tipo pão de ló, ou o que fosse, o bolo de laranja, um bolo com Bolo clássico. na forma caseiro, com o exatamente. buraco no Buraco, meio. yeah. Pronto. Num alguidar grande, a família, minha mãe tem Fazias 4 um bolo no irmãos. alguidar? Uma bacia. Um alguidar? Não sei. Eu comecei a chamar alguidar cá em baixo, porque eu chamava O uma alguidar bacia. é da roupa. Não sei, chamam alguidar a uma coisa grande, assim. Ninguém chamou alguidar para fazer um bolo. Faz aqui numa bacia. taça, Uma taça? Ah, uma taça. Uma taça de champanhe. uma tigela. Uma tigela é mais pequena normalmente. Olha, uma bacia, vá. Uma bacia. E depois há Estás quem a chame pensar, Estou a bacia. pensar o que é que eu chamo. Eu acho que digo, olha, dá-me aí o coisa azul. Porque se não for azul não dá para fazer o bolo, atenção. Ah, não sei. Eles faziam numa bacia grande, equivalente ao que possa ser quase um alguidar. Epá, mas um alguidar é uma coisa enorme. Então, mas se calhar Mas fazia. vai com um diâmetro de 30, 40, sim, se calhar, assim, com vários ovos. Pronto. Havia galinhas, havia ovos na quinta, Eram muitos. eram Era bastantes, preciso fazer muitos já bolos. havia netos. Mas havia era um bolo filhos. muito grande ou eram muitos bolos? Grande, e era bom, eu lembro de ser bom, e de me darem a lamber a rapar, colher, claro, no final a bacia Olha, com a massa olha crua. para aqui. E pronto, mas nisto, não é? Eu via só, ninguém me deixava fazer. Óbvio. Claro, não é? Mas houve uma altura que eu quis experimentar fazer sozinha. Isso foi que a tua meninice? Sim, ainda na primária. Primária? Primária já ainda é muito, muito precoce. Sim, devia estar na primária e já estava na Casa Nova, portanto lá estava uns 7, 8 anos. E entretanto eu queria fazer aquilo, mas não queria dizer a ninguém que queria fazer sozinha, porque já sabia que assim que dissesse que ia fazer sozinha, queria fazer sozinha e levar com não sei quantos, e faz assim, e faz assado. Claro. E então eu fui à cozinha, às Adoro. escondidas, peguei numa panela de ferro, porque não encontrava a forma. Uma panela, nem bacias, nem nada para ver. Peguei numa panela de ferro. Eu lembro que era uma panela de ferro onde a minha mãe às vezes até aquecia, assim, uma coisa pequenita, pai, com Um 20 púcaro. centímetros. Um pouco, sim, mas assim altita. Peguei em açúcar, ovos e farinha. Olha. Eu sabia que era a base A base do bolo. do bolo. E peguei naquilo tudo, foi no instante para o meu quarto. Só Para com ninguém um prato, ver. com uma colher e não sei o quê. Sim, porque a cozinha toda a gente anda para um lado e para o outro e estava ali muito mais disposta. Enquanto no quarto, em princípio, estaria mais sossegada. Estava sossegada, eles também não estranhavam. Andava para lá a minha tia também. Pronto. Lá fiz aquilo, misturei as coisas, mas como não sabia bem as quantidades, pus imenso açúcar. Foi metade farinha, metade açúcar, ovos. E misturei, quase bater claro assim castelo, qualquer. Mexi, pronto. Mas mexi como só tinha encontrado a panela, tudo dentro da panela. Depois, assim, agora preciso ir para o forno. Então, toca de ligar o forno. Isso eu não me lembro, mas eu tenho de ter ligado um forno, porque eu acho que na altura só havia forno a gás. Pois, e se calhar nem tinha isqueiro. Era daqueles que tinhas de lá ir com... Acho que tinha de fósforo, sim. Pois, de fósforo. E acendi o fogão, o forno. Acendeste o forno? Pois então, Fogo. acendi o forno, pus a panela lá para dentro, porque queria fazer o brilharete, não é? Tipo, depois queria pensar, já fiz um bolo. E o que é que aconteceu? As pegas Não, eram não, de o quê? bolo ficou a parecer... Então, espera, entretanto, Umas- descobriram que tu estavas a fazer um bolo. Sim, então o cheiro, não é? A minha Claro. tia, eu tenho uma tia que ela é de São Paulo, ela é brasileira, e ela estava lá para casa, e acho que até foi, não sei se foi ela que deu por ela, mas eu depois, quando deram para ela disse, pois eu fiz um bolo. E então, pronto, a minha mãe olhou para aquilo assim, para isto,
Pois, a minha tia atacou o bolo, parecia quindim. Aqui. Pois, exato, era o que eu ia dizer. E ela dizia, está tão bom. Eu acho que já uma vez tentaste reproduzir essa receita? Ah, não. Devias. Não. Uma das coisas que os negacionistas do Covid têm é estatísticas. Não têm razão, mas têm estatísticas. E as estatísticas não mentem, certo? O problema é que se pode dizer a verdade e ser estúpido. Eu não estarei a mentir, por exemplo, se disser que tenho tantas medalhas de prata em Jogos Olímpicos como o Nelson Évora e o Pedro Pichardo juntos. Por muito que o Nelson Évora e o Pichardo não gostem de estar juntos. Vamos às estatísticas. Vocês já repararam que, em média, cada ser humano tem exatamente um testículo? Ou que cerca de metade das mulheres grávidas ganham uma segunda vagina? E a outra metade cresce um pênis. Como os preservativos só funcionam 98% das vezes, há, portanto, 2 vezes em 100 que dão para o torto. Isto quer dizer que por cada 100 casais heterossexuais que fazem sexo protegido, cresce um pênis a uma mulher. A única conclusão lógica a tirar daqui é que os preservativos fazem crescer pênis. Agora já sabem o que é que aqueles anúncios na internet se referem. Clique aqui para fazer o seu pinheiro manso crescer 20 centímetros. E eu sei que os negacionistas sabem de que anúncios é que eu estou a falar, porque quem mais clica em coisas duvidosas na internet e acaba a apanhar um vírus. Uma coisa que nos une a todos Sim. aqui no 100 Ponta por onde se pega, e todas as pessoas que já passaram por aqui, é pertencermos, ou termos pertencido, ou whatever, independentemente do estado em que estejamos, ao grupo do Cláudio, ao teatro. Sim. Teatro para curtir. E o que tem sido muito interessante descobrir, muitas das vezes nós já sabemos, mas outras nem por isso, e vamos descobrindo, o porquê que as pessoas foram para o teatro. E se calhar para começar era... Tu já tinhas feito outro curso, já tinhas feito teatro antes. Em Ponte de Lima fazia-se teatro? Com queijos? Já fizeste queijo? Eu já fiz queijo de kefir. E sei fazer queijo fresco a partir de Mas natas. nunca fizeste De de queijo. queijo. Teatro de queijo, não. Não, de personagem, de um queijo. Há pessoas que fazem de árvore. E em Ponte de Lima, se já fizeste de queijo numa peça em Ponte de Lima? Não. Porque eu nunca fiz teatro em Ponte de Lima. Ahá. Então, fizeste onde? Aliás, o teatro em Ponte de Lima, eu acho que havia uns grupos de teatro, mas que eu encarava que era sempre muita gente crescida, não era uma coisa muito presente. Tenho ideia da minha irmã fazer umas coisas tipo performance, mas associadas a teatro, mas com um professor de psicologia ou algo parecido na escola, e achei que a minha irmã do meio agora é que era muito mais ligada a isso. Mas depois, quando foi morar para Guimarães, como tinha um horário de trabalho que saía às 5h30 e não era de lá, e tinha na altura esta perspectiva que é, eu agora tenho todo um outro dia pela frente de tempo, e foi para lá meio ano antes do início da Capital Europeia da Cultura, e já numa fase em que, ou seja, o curso está feito, estou a trabalhar, quero experimentar, além de cozinhar, não é? Que já na altura andava a fazer bolos, ainda que sem curso, mas pronto, gostava de fazer os bolos, experimentando e fazer assim umas coisas. Queria aproveitar a oportunidade de lá estar e de ter tempo, disponibilidade, que às vezes acontecia-me de estar no Porto e passado às vezes 2 e 3 meses pensar, fogo, aqui sempre, e tão embranhados às vezes, ou porque andas no cotidiano, porque estás focado no curso ou nisto ou daquilo, e não ir ao teatro, não ir a ver coisas a acontecer na cidade e não usufruir delas. E eu não queria que isso acontecesse em Guimarães. E numa altura que fui ver um espetáculo ao Vila Flor, ao Centro Cultural Vila Flor, vi a divulgação do Teatro Oficina. E pensei, olha, nunca pensei nisto. Nunca pensei e também porque aquilo partia de uma coisa um pouco direcionada para a formação, era dado por atores, e parecia-me que era um pouco direcionado até no início, quando lá cheguei, para a formação de professores. Aquelas formações complementares que as pessoas têm de ter. Mas pensei, pronto,
eram 2 vezes por semana, ou 2 horas, ou 2 horas e meia, ao final do dia, olha, é uma boa forma, seja de integrar, não é, numa comunidade que não conhecia muita gente, seja de experimentar uma coisa nova. Além do Cineclube, que já me tinha inscrito, e de pensar que ia haver imensa coisa no ano seguinte a nível cultural e que ia haver imensa oferta. Aí fui experimentar. E gostei muito porque a exploração, ou a forma como... Lá está, as aulas eram dadas por atores do Teatro Oficina. E na altura tive a Diana como uma das professoras e o Eduardo. E gostei muito deles. São 2 atores que também já tinham estado no Teatro Nacional de São João, salvo erro, é o nome assim. E a forma como as aulas eram dadas é muito na perspectiva também de ator. Não tanto, também ensinava, não é? Depois, como era pré-Capital Europeia da Cultura, tivemos aquele grupo de iniciação teatral, e os outros também tinham o privilégio, de alguma forma, de ter um dramaturgo ou alguém a escrever uma peça de teatro para aquele grupo. Um original para vocês trabalharem. Para nós trabalharmos. E no nosso caso, quem ficou com este trabalho connosco foi o Jorge Palinhos. E ele criou uma peça muito interessante, ou seja, que para mim era uma forma nova até de ver as coisas a nível espacial, e depois esta parte espacial e da cenografia, isso eu já me sentia muito mais à vontade e com mais proximidade, não é? Da interação, e foi muito giro porque ele criou uma peça em que aconteciam 2 momentos na peça, ou 3, que é, tu podias... acontecia em 3 espaços, para começar, as cenas, e no início era dito ao público, o público andava pelo espaço onde estava a decorrer a peça, e era dito ao público que ou podiam escolher um espaço ou escolher uma personagem, e podiam seguir essa personagem para os vários espaços, naquele caso eram 3, para ir vendo a peça. Ou seja, então nós, para que o público pudesse ter uma maior visão do que era a peça no total, fazíamos quase 3 corridos. Para que as pessoas teatro imersivo. Teatro imersivo. Então, a tua primeira experiência teatral foi logo teatro imersivo. Teatro imersivo, com público, Sim, que eu achei, confesso, muito mais interessante para mim. E depois, eu na altura, confesso, não estava nada, como sempre, não estava nada contente com a personagem como estava. Como sempre. Vai ver que sempre assim, e agora? Eu sei, e agora? Depois isto passa, mas há sempre assim um momento. Eu tinha uma personagem maluca de toda, maluca, ou seja, era uma personagem que tinha uns sacos e era a que mais rodava esses espaços. Mas depois, quando aquilo começa a entrar e a embrenhar e repetia várias vezes uns textos, foi giro trabalhar isso, foi giro perceber como é que aquela personagem que não me parecia ter jeito nenhum, nem interesse nenhum, afinal ganhou, pelo menos para mim, e foi interessante ver como é que as pessoas reagiam àquela forma de teatro também, e com as pessoas que foi conhecendo lá, e que pronto. E nisto, ou seja, mesmo depois de eu deixar de morar em Guimarães, eu cheguei a ir a Guimarães, daqui de Lisboa, e passar pelo Porto, para ir às aulas lá acima. Que giro. Porque depois ainda fiz mais um ano, exato, aquilo era tipo anos letivos. Então foram 9 meses, é isso de trabalho? Sim. Sim. Fizemos a apresentação a meio de 2000. Mas não começou assim, a peça começou a ser trabalhada se calhar no início de 2012, salvo erro. Deve ter sido apresentada tipo assim, a meio do ano. E entretanto lá também, como aqui, o bichinho, não é? O bichinho começa a crescer e começa a virar monstro, não é? E na altura ainda existia o Teatro Bruto, que era orientado que era com a Luena e com o Pedro. E eles também estavam a fazer um trabalho, havia um workshop, porque é uma das formas que às vezes a nível das iniciativas culturais e também de alguma integração dos grupos de teatro que vão para uma determinada localidade,
tipo, tentar agregar-se e integrar-se na comunidade onde vão apresentar um espetáculo. Sim. Era um pouco essa a metodologia que eles também fizeram, que era aquilo, ia haver um espetáculo escrito pelo Walter Ugumem e desenvolvido por eles, do Teatro Bruto, e fizeram um workshop antes de discussão do texto. Não houve participação depois realmente das pessoas que fizeram parte do workshop na peça, mas eles foram fazer uma espécie de estágio, uma espécie de primeira abordagem e captação de uma espécie de brainstorming, antes depois de irem outra vez para o Porto, tudo mais, desenvolverem a peça e vir apresentá-la. E o processo, não é? Esses processos a acontecer, é muito giro. Também depois eles também, lá está, Capital Europeia da Cultura, com imensa coisa a acontecer e em que é suposto tentar integrar a comunidade. Sim. E as pessoas que lá estão. E entretanto, houve também uma outra peça que abriram, tipo, convidaram as pessoas que faziam parte destes grupos para participar. Pronto, lá se foi andando em Guimarães. Quando comecei a ficar mais tempo em Lisboa, e que já comecei a ver que não havia forma de ir sempre para Guimarães, não é? Para dar continuidade, pensei, bom, estou a morar perto do Rato, se calhar deve haver um grupo de teatro perto, ou alguma coisa parecida. Fui para a net, tac, e descobri que o de Cláudio dava aulas ali perto no Bairro Alto. E eu, pronto, é isto. Mandei um e-mail a perguntar e tal, como é que ia ser, como é que as coisas aconteciam ou não aconteciam. Ele respondeu a dizer que ia haver um espetáculo que era o Sangue China, no Teatro de Carnide, que é um espetáculo onde estava a Esmeralda, o Rui, não sei se também estava a Cristina. Havia assim algumas pessoas que depois, não é? Continuamos a cruzar-nos. E foi muito engraçado. Foi ver com a minha irmã, achei muita piada à linguagem, à forma como as coisas estavam, e depois falei no final com o Cláudio, depois passado uns tempos, e foi assim. E entraste. E foi assim, e começamos. Portanto, foste para preencher um bocado de tempo. A primeira coisa que fizeste para ir para o teatro foi: olha, tenho aqui mais vou experimentar uma coisa nova e que sei. Engraçado. Porque achava que era uma coisa um pouco completa, ou seja, não era aquela coisa de e tal, vou fazer desporto, ou vou só ao cinema, ou vou só ler. Pensei, não, é uma coisa. Acho que quando vi o panfleto, até acho que foi depois de uma performance ou de um espetáculo de dança. Pensei, mas só, tipo, não me interessa só a coisa, só isto. E o teatro, acho que, pelo menos da forma como eu fui experimentando, e as coisas, é um bocadinho mais, não é? Abarca mais coisas. Não é só pela rama, mas é aquela coisa da curiosidade e de tu quereres explorar várias coisas e que se complementam, porque tens de facto a parte, se calhar, da parte de ler e de querer aprender mais alguma coisa, da parte social, da parte de corpo, de autoconhecimento, conhecimento dos outros, tipo, é muito completo. É muito completo e na altura aquilo fez muito sentido que assim fosse, e quanto mais ia experimentando e explorando. E também e uma coisa que eu depois na altura até foi muito isso de querer perceber o que poderias comunicar, é assim também parece que é outra fase, que é perceberes que com aquilo que tu estás a fazer um bocado para ti, ou que vai passar para fora, e o que é entendido ou não. E tu lembras-te da estreia? Lembras-te da primeira vez que foste a palco naquele... Não era bem palco, não é? Porque era imersivo. Mas... Lembro-me perfeitamente, e lembro-me de pensar, esta personagem é perfeita para mim, porque eu estou nervosa como um raio. E eu tinha de andar constantemente, quase não podia parar, a menos quando eram as cenas que eu tinha de interação com outros personagens, porque o resto do tempo, sei lá, enquanto alguns ficavam sentados, eu andava
pelos 3 espaços a bater tacão numa saia travada da minha mãe, assim de veludo rosa, velho, assim, aquelas coisas que mesmo a senhora apressada que tem toda a pressa do mundo para ir lado nenhum. Mas com as compras ou com isto, não sei, o único momento em que a personagem parava era quando fechava a peça, que era essa personagem, parava, sentava-se, dizia não sei o quê. Eu lembro perfeitamente que ela dizia, porque na lista das compras, porque ela sempre que era interpelada dizia, não, porque eu fui comprar isto, e no meio havia cornflakes. E no final a coisa era assim mais parada. Lembro-se que acho que se tirava os cornflakes e dela da coisa do parar e dizer que nem gostava de cornflakes. Ou seja, a coisa certa. É muito interessante como quando trabalhamos uma peça, mesmo passados, já foram aqui quase 8 anos, 9 anos. Já vai quase a fazer 10, 2012, vai lá. E fica. Nós Sim, a memória. estas... Sim. A memória muscular é muito sim, intensa. E depois isso era das coisas que eu pensava. Eu tenho uma memória tão má, se calhar eu devia exercitar nisto. Continuo a achar que tenho uma memória, mas ainda assim é essas coisas, não é? Uhum. Sim, trabalha-se muito a elasticidade cerebral. Sim. A decorar texto, por exemplo, é uma das formas. Sim, mas nem é só isso. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que descobri nesses primeiros momentos do... Por isso é que eu digo que é de autoconhecimento. Mas que eu achei mais interessantes... Na altura achei uma arrelia. Mas é a memória corporal. Uhum. Porque, lá está, como... Houve uma das aulas, dos ensaios que era para ver níveis de tensão. Tinhas uma escala de 0 a 7 e tu introduzis no teu corpo, quietos, tudo deitado, espalhado por todo lado, introduzis no teu corpo os vários níveis de tensão que tu conseguisse. Uhum. Pois, eu pensei, disponível, aqui vamos nós, nível de tensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora baixo, agora sobe, agora... Eu no final estava com uma carga de nervos e mal disposta. No final, não foi bem, porque depois fizemos outras coisas, mas sempre assim com uma indisposição, com uma coisa que eu assim, que raio, o que é que se passa? Cheguei que estou bem disposta, estava toda contente. Tipo, correu tudo, está tudo bem, tipo, sabes aqueles dias está tudo bem, tipo, mas com uma moinha, com uma coisa, que eu até me lembro que no final tinha feito uma coisa com umas caixas, depois lá estive a mexer e estive mais quieta a experimentar, fazer umas coisas, propor, mas que quis fazer sozinha até, e assim, muito mais enfiada, até havia umas caixas que eu me lembro que enfiei lá para dentro, depois saí, e depois um deles vinha falar comigo, olha, estive a ver aquilo que fizeste, e eu, pois, mas agora eu tenho de ir embora. Foi quase, é porque eu pensei, eu não vou conseguir, e só depois, passado, sei lá, só no dia seguinte é que percebi, ou entretanto aquilo me caiu, que é os níveis de tensão, não é? Fazer ao contrário, às vezes nós temos aquela coisa de é uma coisa que te aborrece não é? E descarregas no corpo. Sim. E não é? A tua postura muda, absorves a tensão, não é? Andamos, então, estou tenso aqui, estou tenso ali, não sei quantos. E fazer o inverso, para mim foi uma espécie de... não é? A plasticidade que isso te dá a nível, seja corporal, seja emocional, seja... Foi assim, tipo, de me cair o queixo. Podia ser a coisa mais... Uma epifania. É quase, porque eu pensei... Se calhar isto é claro para muita gente, mas para mim não era de todo. Não era. O caminho inverso não era uma coisa assim... clara, não é? De poderes fazer. Pronto, muito obrigado, Vera. De nada. Confesso que foi uma boa surpresa quando a Alexandra disse, olha, ela vem cá e pode fazer... bora, vamos a isso. Porque eu pensei que era uma surpresa, afinal isto até ter corrido mal e termos andado à porrada. Não, isso foi péssimo. Isso foi péssimo. Essa parte foi péssima. Logo não sei quantos insultos, logo 2 pontapés na boca. Não. Isso pronto, e um mata-leão. Isso foi o esperado. Eu acho muito giro. E pronto, obrigado, Vera. De nada, e obrigada a vocês. Muito bom. Gostei do licor. Sim,
Estes brigadeiros não passaram o crivo. Não, de todo. Eu tentei não ser desagradável, tá? Eu esforço-me assim, depois. Mas obrigada, Gonçalo, por teres trazido. Obrigada. Sim. Nada. Foi Mas, de facto, foi um momento muito Eu hei de espontâneo. trazer dos meus brigadeiros Foi um momento para... espontâneo, mas devo confessar que, apesar de tudo, olhamos para a mesa e só sobra o meu. Sim, mas... Não, mas isso é porque tem chocolate, O não é? truque para qualquer comida ser boa é termos fome. Não, mas não te esqueças como eu tinha chocolate, portanto, não era e ter muito. chocolate, no caso da Alexandra. Sim. Sim, aquele tinha açúcar, eu precisava. Que já estou acordada. Eu tenho um galo agora lá em Odmira, que às 5 da manhã canta. Oh, tem nome? Filho da...